Imagine um homem comum, vivendo uma vida simples, trabalhando duro todos os dias, sem qualquer ideia de que em poucos segundos ele se tornaria um dos casos mais estudados da história. Não por algo que escolheu fazer, mas por algo que simplesmente aconteceu. Um acidente brutal, quase impossível de acreditar, que mudou não só a vida dele, mas também o rumo da ciência para sempre. No início do século XIX, os Estados Unidos estavam passando por um período de expansão intensa. Novas cidades surgiam, ferrovias começavam a cortar o país, e o trabalho pesado era a base de tudo. Homens enfrentavam jornadas exaustivas, lidando com explosivos, ferramentas rudimentares e condições extremamente perigosas. Não havia os padrões de segurança que existem hoje, e acidentes eram mais comuns do que se imagina. É nesse cenário que vive Phineas Gage, um jovem nascido em 1823 no estado de Vermont. Ele cresceu em um ambiente rural. Acostumado desde cedo ao trabalho físico, como muitos homens da época, acabou encontrando emprego na construção de ferrovias, uma das atividades mais importantes e também mais arriscadas daquele período. Gage não era apenas mais um trabalhador, ele era conhecido por ser responsável, disciplinado e confiável, características fundamentais para alguém que lidava com explosivos diariamente. Ele trabalhava como capataz de uma equipe encarregada de preparar o terreno para a passagem dos trilhos, o que envolvia perfurar rochas e usar pólvora para abrir caminho. O processo era simples na teoria, mas extremamente perigoso na prática. Primeiro, era feito um furo na rocha. Depois, esse buraco era preenchido com pólvora, coberto com areia e então compactado com uma barra de ferro, uma etapa crucial, porque qualquer erro podia causar uma explosão prematura. No dia 13 de setembro de 1848, Gage estava trabalhando próximo à cidade de Cavendish, como em qualquer outro dia, executando exatamente esse procedimento, repetindo um trabalho que já havia feito inúmeras vezes ao lado de sua equipe. Em algum momento durante esse processo, algo deu errado. Acredita-se que a pólvora tenha sido detonada antes da colocação da camada de areia, o que fez com que a faísca provocada pelo contato do metal com a rocha fosse suficiente para causar a explosão imediata. O que aconteceu a seguir é algo que parece impossível de sobreviver. A barra de ferro que Gage utilizava, com mais de 1 metro de comprimento, cerca de 3 centímetros de diâmetro e pesando vários quilos, foi lançada com uma força absurda. Entrou pela parte inferior do rosto dele, atravessou completamente sua cabeça e saiu pelo topo do crânio, sendo arremessada a vários metros de distância. O impacto foi violento, rápido e devastador. Seus colegas de trabalho, que presenciaram a cena, ficaram em choque absoluto, não apenas pela gravidade do acidente, mas pelo que aconteceu logo depois. Contra qualquer expectativa, Phineas Gage não morreu na hora. Segundos após o impacto, ele ainda estava consciente, chegou a cair no chão, mas pouco tempo depois já estava sentado, falando, interagindo com as pessoas ao redor, como se o impossível tivesse acabado de acontecer diante dos olhos de todos. Os relatos da época descrevem que ele conseguiu até mesmo se levantar e caminhar com ajuda, sendo levado até uma carroça para ser transportado até a cidade. Durante o trajeto, ele teria conversado com as pessoas, demonstrando um nível de consciência que ninguém esperaria em uma situação dessas. Quando chegou à cidade, foi atendido por um médico local, que inicialmente nem acreditou na gravidade da caso até ver a extensão real do ferimento. A barra de ferro havia atravessado completamente o crânio, deixando uma abertura visível, algo que desafiava qualquer conhecimento médico da época. O mais impressionante não era apenas o ferimento em si, mas o fato de que Gage continuava vivo, consciente e capaz de se comunicar. Em um período em que até ferimentos muito menores podiam ser fatais devido a infecções ou falta de tratamento adequado, o acidente rapidamente chamou a atenção, não apenas pela sua violência, mas pela sobrevivência inesperada de Gage, algo que ninguém conseguia explicar completamente naquele momento. A barra de ferro, que havia causado tudo aquilo, foi recuperada no local, suja de sangue e tecidos, se tornando uma espécie de evidência física daquele evento quase inacreditável. Um objeto comum que, em poucos segundos, havia se transformado em instrumento de um dos acidentes mais extraordinários já registrados. Enquanto isso, Gage permanecia vivo, desafiando todas as probabilidades, cercado por pessoas que tentavam entender como aquilo era possível, como alguém poderia sobreviver a algo tão extremo,
Como um homem poderia continuar falando, respirando e se movendo depois de ter a cabeça atravessada por uma barra de ferro naquele momento? Ninguém ali podia imaginar que aquele acidente, ocorrido em um dia comum de trabalho, em uma pequena cidade, se tornaria um marco na história. Não apenas pela sua brutalidade, mas pelo que ainda seria descoberto a partir dele. Porque a história de Phineas Gage não termina naquele instante. Na verdade, ela estava apenas começando, e tudo o que viria depois faria desse caso algo muito maior do que um simples acidente de trabalho, transformando aquele homem comum em um dos nomes mais lembrados quando se fala sobre o funcionamento do cérebro humano. O que parecia impossível já tinha acontecido, mas o que veio depois foi ainda mais surpreendente, porque sobreviver a um acidente daquele nível já era algo que ninguém conseguia explicar. Agora entender o que aquilo causaria na mente e no comportamento de Phineas Gage se tornaria algo que marcaria a história da medicina para sempre nos dias seguintes ao acidente. O estado físico dele oscilava bastante. Houve momentos críticos, infecções, febre intensa, períodos em que sua vida esteve por um fio. O corpo reagia como podia a um trauma extremo, considerando o contexto da época, sem antibióticos modernos, sem recursos avançados, cada dia que ele permanecia vivo já era visto como algo extraordinário mesmo assim. Contra todas as probabilidades, ele sobreviveu. Semanas depois, já conseguia se levantar, se alimentar, se comunicar, aos poucos recuperando funções básicas, o que reforçava ainda mais o caráter quase inexplicável daquele caso. Mas foi quando ele começou a retomar a convivência com outras pessoas que algo diferente começou a ficar evidente antes do acidente. Gage era descrito como um homem equilibrado, responsável, respeitado por seus superiores e colegas, alguém em quem se podia confiar, disciplinado, organizado, com capacidade de liderança. Tanto que ocupava um cargo importante na equipe de trabalho depois do acidente. Esse homem parecia ter desaparecido. Os relatos de pessoas próximas passaram a descrever mudanças profundas no comportamento dele. Mudanças que não eram sutis, eram claras, visíveis, difíceis de ignorar. Ele passou a apresentar atitudes impulsivas, linguagem inadequada, falta de filtro social, comportamentos que não combinavam com a personalidade que ele tinha antes. Pessoas que o conheciam bem começaram a dizer que ele já não era o mesmo, que havia algo fundamentalmente diferente, como se o acidente não tivesse apenas ferido seu corpo, mas alterado quem ele era. Essa transformação foi tão marcante que seus antigos empregadores chegaram à conclusão de que ele não poderia mais exercer a função que tinha antes. Algo impensável considerando o quanto ele era valorizado. Anteriormente, não era apenas uma questão de recuperação física, era algo mais profundo. Algo ligado à forma como ele pensava, decidia e interagia com o mundo naquele momento. A medicina ainda não tinha uma compreensão clara sobre como diferentes partes do cérebro influenciavam o comportamento humano. Muito do que se sabia era baseado em observação, sem explicações precisas. E foi exatamente isso que fez o caso de Gage se tornar tão importante. Médicos começaram a acompanhar sua evolução com atenção, especialmente John Martin Harlow, o profissional que cuidou dele após o acidente. Harlow documentou o caso com detalhes, registrando não apenas a sobrevivência impressionante, mas principalmente as mudanças comportamentais que surgiram depois. Essas observações levantaram uma questão que mudaria tudo. Seria possível que uma lesão em uma região específica do cérebro alterasse a personalidade de uma pessoa? Até então, essa ideia não era amplamente aceita, mas o que estava acontecendo com Gage parecia apontar exatamente nessa direção. Com o tempo, ficou cada vez mais evidente que a área afetada pelo acidente estava relacionada ao que hoje se entende como funções ligadas ao controle emocional, tomada de decisão e comportamento social, algo que na época ainda não era completamente compreendido, mas que começava a ganhar forma a partir desse tipo de caso. Gage tentou reconstruir a vida de diferentes formas. Em determinado momento, chegou a trabalhar exibindo a si mesmo e a barra de ferro que atravessou seu crânio como uma curiosidade, algo que atraía pessoas interessadas em ver de perto aquele homem que sobreviveu ao impossível mais tarde. Ele buscou retomar uma rotina mais estável. Chegou a trabalhar como cocheiro, uma função que exigia certo nível de controle e responsabilidade, o que indica que, apesar das mudanças, ele ainda era capaz de aprender e se adaptar em alguma medida mesmo assim.
As marcas do acidente nunca desapareceram completamente, não apenas no corpo, mas principalmente na forma como ele se relacionava com o mundo ao redor. Anos depois, sua saúde começou a se deteriorar. Ele passou a sofrer com crises convulsivas, algo que acabou se agravando com o tempo. Até que, em 1860, cerca de 12 anos após o acidente, ele morreu, provavelmente em decorrência dessas complicações mesmo após sua morte. O impacto do caso continuou crescendo. Seu crânio e a barra de ferro foram preservados e estudados, se tornando peças importantes para a compreensão do cérebro humano com o avanço da ciência. Estudos posteriores confirmaram o que naquele momento era apenas uma hipótese. A lesão havia atingido regiões do cérebro associadas ao comportamento, à personalidade e ao controle de impulsos, consolidando a ideia de que o cérebro não funciona como um todo uniforme, mas sim com áreas específicas responsáveis por diferentes funções. O caso de Phineas Gage se transformou em um dos exemplos mais clássicos da história da neurociência, citado até hoje em estudos, livros e aulas, não apenas pela violência do acidente, mas pelo que ele revelou sobre a relação entre o cérebro e quem nós somos, porque no fim, a pergunta que ficou não foi apenas como ele sobreviveu, mas quem ele se tornou depois disso, e até que ponto uma mudança física no cérebro pode alterar algo tão complexo quanto a personalidade humana. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão marcante. Não é apenas sobre um acidente impressionante, mas sobre a descoberta de que aquilo que define uma pessoa pode estar muito mais ligado à estrutura física do cérebro do que se imaginava até então.